Fala turma, acabaram de ter a live de logaritmo comigo, aí vou gravar então a aula 32 já para sexta-feira. Bem, a função exponencial ela pega a base do logaritmo, né, e do exponencial, porque vocês viram que um tá ligado com o outro. Então tá aquele das duas funções aqui, a função exponencial e a função logaritmo. Bem, consideramos as funções do tipo dos reais positivos, turma. Não podemos fazer nada com o valor negativo, nem no log, nem na exponencial, tá? Só que a exponencial, presta atenção, olha que tem uma pequena diferença aqui, ó. Entendeu? É que a resposta eu não posso ter lá no contradomínio, o outro é no domínio, tá? E ele vai falar isso. F de x igual a b igual a x, em que b é uma constante positiva, né? É diferente de 1. O gráfico de uma função desse tipo é uma curva contida no semiplano determinada pelo primeiro e segundo quadrantes, né? Temos que b igual a x maior que zero para todo x real. A curva aproxima-se assintoticamente do eixo x e intersecta o eixo y no ponto 0 e 1, sempre. Esse ponto sempre vai ser intersectado. E olha aqui, ó, a diferença. O gráfico de uma função desse tipo é uma curva contida, f de x é igual a log de x, né, da base b, em que b é uma constante positiva diferente de 1. O gráfico de uma função desse tipo é uma curva contida no semiplano, primeiro e quarto quadrante só, então uma no primeiro e segundo, outra no primeiro e quarto, e ela sempre encosta nesse ponto aqui, é o contrário desse, ó, aqui é 0 e 1, aqui é 1 e 0. Tá aqui as duas funções basicamente para vocês. A curva da Covid, turma, na verdade é essa daqui, ó. É muito mais parecida, digamos que ela é bem parecida com essa. Por que ela não é exatamente essa? Porque a base dela, né, essa base aqui, que formou a curva, ela não é constante, ela é variável, entendeu? Mas mesmo assim ela vai ficar parecida com essa curva aí, tá? Que é uma função exponencial e crescente. E também ela alterna, né? A gente vê que ela pode ter momentos de estabilização. Então, assim, ela também não é uma função crescente. Como eu disse, ela é parecida com essa, tá? Mas não é exatamente essa, por questões, inclusive, de caráter teórico. Ou seja, a base não é sempre a mesma, ela também não é sempre crescente. Eles querem que ela faça o quê? Quando eles falam do pico, é porque depois do pico vem a curva decrescente, entendeu? É uma curva estatística também, né? Que eles estão querendo analisar. Bem, tirando essa matéria de lado aí, né? Esse nomezinho que está assolando a humanidade. A função exponencial crescente, ela sempre vai ser base maior do que zero, tá? Ou seja, bases positivas. E o que diz a função, né, a inequação? Que se o x2 for maior do que o x1, né, C e somente C, isso só vai acontecer, essas respostas, né, que estão aqui, ó. O x2 só vai ser maior que x1, C e somente C. O b elevado a 2x, quer dizer, b elevado a x2, que é isso aqui, for maior do que o b elevado a x1. Ou seja, para mostrar que o gráfico é crescente mesmo, né? Ou seja, as respostas, uma vai ser maior que a outra, só se os cálculos também forem maiores. Aqui está os exemplos, né? 2x é maior que 2 elevado a 3, então x é maior que 3. Se ele fala que 10 elevado a x é menor que 10 elevado a 7, então x é menor do que 7. Então, na função crescente, a sua resposta ela vai ser a mesma. É a mesma coisa que você pegar os expoentes e o sinal, só. Na decrescente, a coisa muda de figura. Então, dá uma olhada. Eu tenho aqui o b x elevado a x1, ele vai dar um valor, x1. E o b2, o b elevado a x2 vai dar outro. Então, nós falamos, olha, o x2 só é maior do que o x1 se, e somente se, o b elevado a 2x for menor do que o b elevado a x1. Ou seja, ela é o contrário, né? A função decrescente é contrária. E aí, olha só, a base tem que estar nesse quesito aqui, ó. Tomar muito cuidado, porque se ele colocasse, né, 3 sobre 2, por exemplo, 3 sobre 2 dá 1,5. Já não é uma função decrescente, ela é uma função, o quê? Ela é crescente, né? Por mais que seja, é maior que 1, entendeu? Não é só base inteira.
Basta ser maior que 1. Ok? E aí é motivo de muita confusão entre vocês alunos, porque vocês acabam pensando que aqui só entram frações e números decimais. Pode entrar fração e número decimal que dê maior que 1 também, tá? Mas tem que tomar muito cuidado. Se der maior que 1, já não é mais decrescente, aí é crescente, tá bom? E também tem a ver com porcentagem. Se você pegar 1,1, isso é 10% maior. Então ele já, a questão da porcentagem pode ser usada aqui como até uma analogia, entendeu? Então essa é a ressalva que a gente faz aqui. Tomar muito cuidado nessa parte. 0 é menor. O B tem que estar entre 0 e 1. E também não pode ser negativo. Tem que estar entre 0 e 1. Meio é 0,5, está entre 0 e 1. Então olha só. Ele igualou as bases. Então sempre tem que igualar as bases. Lembre-se, é uma equação exponencial. E como é decrescente, você pega os valores, o x e o 1, só que em vez de você usar o maior, você usa o menor. Você inverte. Aqui também as bases já são igualadas, pega só os expoentes, o x e o 2, em vez de usar o menor, você usa o maior. Então é uma dica, né? Ele até colocou aqui, ó, note a inversão no sentido de desigualdade. Isso ocorre porque a base está entre 0 e 1. Então tá aí a dica, exemplos de função exponencial crescente e decrescente. Função logarítmica, né? Reparem que o desenho do logaritmo é como se ele rebatesse, é como se fosse, quer ver? Eu vou tentar fazer um gato aqui, vocês verem esse negócio. Aí eu vou tentar traçar um. Aqui não tem jeito. Ó, é como se passando no x1. É como se fosse. Deixa eu ver mais ou menos ali. Né? É como se fosse isso, turma. Eu vou passar uma reta. Pena que não dá para pontilhar ela. Aqui no meio. Vocês já tiveram uma matéria chamada função inversa, certo? Todo gráfico de função inversa, se você pegar uma função f de x igual a x, eles são simétricos, tá? Sempre são simétricos. Então eu posso afirmar que a função logarítmica é o inverso da exponencial? Posso afirmar, entendeu? E realmente é o inverso. Aqui uma matéria é o inverso da outra. Bem, pode ver que tanto é que ó, um passa no 0 e 1, outro passa no 1 e 0. Né? Exemplo de logaritmo. Então essa aqui é uma função logarítmica crescente. Para a função logarítmica ser crescente é a mesma condição da exponencial. O b tem que ser maior que 1. Basta. Vamos ver as equações. Se eu falar que 2 log com a mesma base, no caso 2 e 2, tá aqui. Log de mesma base. São maior, um é maior que o outro, então eu pego as respostas e uso a mesma desigualdade. Então x é maior que o 3. Se eu colocar assim, log é base 10 aqui, né, como não tem nada. Então ele pegou o x menor ou igual a 7. Só que aí ele usou o seguinte. Então ele colocou o 0 é menor do que o x, que é menor ou igual a 7. Ok? Ele, quando ele usou a desigualdade, ele fez... Bem, óbvio que isso aqui é tudo baseado em gráfico, tá? Decrescente. Ele mudou o esquema, olha só. Aqui ele não colocou nenhum gráfico aqui, ó. Mas ele diz o seguinte aqui, ó. x2 é maior que x1, se somente ser o log das mesmas bases, x2 foi maior que o x1, entendeu? Considerando que o x1 é maior que 0 e x2 também é maior que 0, que é os dois casos que aparecem aqui, ok? Aqui, por que ele colocou o 0? Porque o x não é um número, né? Então, olhando a função, né, que você vai colocar num gráfico da base 10 do logaritmo, aí, como eu disse, se aqui tivesse um aplicativo chamado Wolfram, seria bem melhor de vocês enxergarem por que deu essa resposta, tá? Mas é como se fosse o logaritmo decimal como se passasse no zero mesmo, né, o gráfico, tá bom? Esse daqui, ó. E quando a função é decrescente? Repare, as condições são as mesmas, ó, as mesmas, não muda nada.
também vai acontecer a mesma coisa, né? Nós vamos fazer aí um gráfico e fazer a análise das raízes, mas o que eu posso falar é que muda o sinal aqui, não, menor ou igual vira maior ou igual, né? Agora, log de x, ó, aqui mudou, né? A base foi meio, o x e o 3, 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. E aqui vai dar x maior ou igual a 7. Então, é só graficamente, ele não deu o gráfico disso aqui, tá? Mas é só olhando o gráfico que a gente vai conseguir realmente fazer a resposta correta. Então, nada de pânico. Bem, aqui esboça o gráfico da função dada por 2 elevado a x e d seu conjunto imável. Bem, vamos só esboçar, tá? O certo para vocês esboçarem, o certo, tá? É vocês fazerem lá aquela famosa tabelinha. Bem, vocês fazem de quantos números? Putz, turma, como é um exponencial, vai de vários, tá? Então, vamos supor, se eu colocar o menos 2, 2 elevado a menos 2 vai dar 1 quarto. É regra de potência. Se eu colocar o menos 1, vai dar meio. Se eu colocar o 0 aqui, vai dar 1. Se eu colocar 1, vai dar 2. Se eu colocar o 2, vai dar 4. E o gráfico é mais ou menos assim, tá? X e Y. Vamos colocar em vermelho. Aí você coloca os pontos certinho, tá? Vai dar assim. O gráfico exponencial tem uma característica. Essa reta nunca vai encostar no eixo X. Nunca, nunca. E aqui sempre é o número 1, como ele disse, certo? Aí eu vou pegar alguns pontos que eu coloquei lá. Bom, se o X fosse 1, ó, quando é 0 dá 1. Então vamos supor que quando é 1, porque ele chegou no 2. E eu coloquei aqui no 2. Então vamos supor que aqui é o 2. Ó. Ele vai lá no 4. Então, montou a tabela, fez certinho, o gráfico sai, ok? Bem, ele quer, tá aí o conjunto imagem está aqui do lado, né? Mas nós podemos colocar que a imagem, né, conjunto imagem, já olhando ali do lado, ela vai dar os reais positivos. Ela vai dar qualquer valor real, entendeu? Diferente de 0, que ele nunca vai encostar ali no 0. E positivo, né? Ele nunca vai para o y negativo. Então tá aqui, ó. Esse é o conjunto de imagem. Bem, o 2. Esboça o gráfico da função dada por meio elevado a x. Então, a função é decrescente. Está entre 0 e 1, tá? E aí vamos lá para nossa famosa tabela. Bem, se eu colocar menos 2 aqui, meio elevado a menos 2, fazendo as contas lá da potenciação, vai dar o 4. Se eu colocar menos 1, então pensa uma fração, 1 sobre 2 vai dar menos 1. Se inverte, vai dar 2. Se eu colocar 0, dá sempre 1. Qualquer número vai dar 0 é 1. Meio vai dar 1 é meio. E meio vai dar 2 é 0,25. Bem, vamos esboçar aí os eixos. Calma, filho. Deleta. Vamos fazer os eixos aqui. Eixos Y e X. Bem, então, eu estou sem régua, é só um esboço. Vocês até podem usar aí. Fez a tabela? Você vai fazer lá. Nunca encosta, tá? Então aqui sempre é o ponto 1. E aí eu vou. Por que eu tenho que fazer vários pontos? Porque aqui é uma curva também. Não dá para fazer uma curva com 2 pontos, tá? Então
Eu vou colocar 2, mas vocês coloquem mais, tá? Coloquem todos esses pontos aí. Então vamos pegar um exemplo aí de, vamos supor, menos 2. Vocês estão vendo essa musiquinha aí? Eu, quando era moleque, um cara foi preso e passou na televisão e falou assim: por que você roubou o caminhão do gás? É porque ele, aí ele falou assim: ah, porque eles ficam pedindo pra eu roubar eles. Aí os caras, como assim? Aí ele falou assim: ah, vem me roubar. Olha lá, não tem como não lembrar. Bem, então, mas tá aí, eu vou pegar um outro ponto. Vai lá, é menos 1. Só. Isso aqui vai aonde? O 2. Então tá, eu fiz só com 3 pontos, mas façam com mais. E aí vocês vão fazer o esboço. Bem, a imagem, mesma coisa. Nunca vai ter imagem negativa. Exponencial nunca vai ter imagem negativa. Então a imagem vai ser qualquer número real que seja junto de zero e que seja positivo. Entendeu? Então tá aí. E reparem aqui que é uma coisa. Aqui, ó. Isso aqui é lá no seu Y. Né? Então tá aí a imagem. Agora vamos para o 3. Aqui, ó. Classifique com V ou F se, né, se for verdadeiro ou se for falso. Bem, aqui nós temos uma desigualdade e ele está falando que 2 a terceira é menor que 2 a quarta. Bem, se você for resolver, 2 a terceira é 8, 2 a quarta é 16, então realmente é menor. Então, meio, que seria 0,25, é menor do que 0,125. Não, é maior, então isso aqui é falso. Aqui existem que resolver, turma. Bem, aqui vai dar 1, né? Qualquer número vai dar 1, quer dizer, qualquer número vai dar 0 é 1. E aqui vai dar 1 é maior do que isso? É. Então, isso também é verdadeiro. Se essa desigualdade aqui, ó, a base é maior que 1, hein? Eu mantenho, né? Então isso aqui é o que, turma? Ó, 3 elevado a x é menor do que 3 elevado a quarto, então o x tem que ser menor do que 4. Então é verdadeiro. A base é maior que 1 também, hein? Toma muito cuidado. E a x é maior que 0. Verdadeiro. Aqui não, aqui a base é menor. Entendeu? Então troca. Verdadeiro também. Então, só um que foi falso. Esboce o gráfico da função dada por y igual a log de x na base 2 e dê seu conjunto imagem. Novamente, eu aconselho vocês a fazerem o quê? Tabela. E aí vai ter que colocar lá, tá? Vamos, só para fazer um exemplo para vocês. Eu vou pegar o número 1 quarto. Então eu vou colocar o seguinte. Eu vou calcular o log de 1 quarto na base 2. E vou igualar a x. Então vai ser 2 elevado a x, que é igual a 1 quarto. Só que 1 quarto, turma, ele é 2 elevado a menos 2. Ele é uma propriedade de potência. Então o resultado aqui é menos 2. E aí você vai colocar o ponto. Então você vai ter que escolher pontos que dê para você colocar na base 2. Não adianta vir lá e inventar um 7, um 3, que não vai dar certo. Tá? Aqui eu tenho que pegar quem? O meio. Se eu pegar o meio, você pode dar menos 1. Se eu pegar o 0, vai dar 1. Né? O contrário. Se eu pegar o 0, não vai dar bosta nenhuma. Pensa aqui, ó. Se eu colocar 0 aqui, não pode, tá? Não, no logaritmo não pode ser 0. Lembra a condição de existência? Mas pode ser 1, né? Então, toda vez que o logaritmando for 1, aqui é 0. Coloquei de cor diferente aqui. Bem, vamos para os... quando aqui for 1 é 0, quando aqui for 2 ele vai inverter, né? Vai dar 1 quarto aqui. E quando aqui for... Bem, 3 dá? Dá. Aí vai dar. Dá 1 oitavo. Bem, e se for no logaritmo, vamos pensar o seguinte, ó. Na verdade, eu até nem colocaria muito ponto não.
tirar isso aqui. Vamos colocar com 3 pontos, já que é só nos bolsos. Senão vai ficar muito chumbado. O certo é assim, folha milimetrada. Eu acho que na apostila não sei se tem espaço. Mas o certo seria uma folha milimetrada. Tá, pra fazer. Existem folha logarítmica, tá? Só pra vocês terem uma base. Existe essa folha. Então, bem, você vai fazer o esboço, ele dá mais ou menos isso aqui, ó. O logaritmo sempre dá essa curva. Nós sabemos que aqui é o 1 e o 0, né? Que é isso aqui. Então, para os valores menores do que 0 aqui, que é 1/4 e 1/2, pode ver que tem os valores negativos, né? Aqui. E para valores que são maiores do que 1? Bem, vamos pegar o 2, vai. Se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, aí vai dar 1. Né? Acho que eu tinha feito errado. Tinha feito uma analogia errada. Então, se eu pegar o 2, vai dar 1. E se eu pegar o 4? Se eu pegar o 4 aqui, o x tem que ser 2, né, para dar 4. Então, tá aqui, ó. Tá feito aí meu logaritmo e ele quer o conjunto imagem, né? Vamos lá, conjunto imagem são valores que ele vai cobrir aqui na reta y. Turma, no caso do logaritmo, a imagem vai ser qualquer valor real. Não tem restrição à imagem, tá? Só lá no exponencial. E esses 5 aí tem mais? Deixa eu ver. Não, aí acaba, né? Ah, tem mais alguns aqui. Esboce o gráfico dado por... Agora uma base, né, que é menor. Então, vamos colocar, vamos ser mais rápido, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, é o seguinte. Você vai ter que fazer um logaritmo, tá? Você sabe o que é o y, o que é o x. Então você vai inventar a sua tabelinha. X, y, tá bom? Bem, vamos lá. Você sabe que toda vez que aqui é 1, o logaritmo é 0, né? Então vamos pegar já ele como base, porque ele vai ser meu ponto com certeza. E aí você vai colocar ali valores também. Lembra que o meio ele é 1/2, então é base 2. Então não adianta pegar 3, 4. Depois de um certo valor, beleza, mas antes não. Então, por exemplo, se você pegar o 4 e colocar lá log de 4 na base 2 vai dar -1. Aí você vai fazer igual a x. 2 vai dar -1, x é igual a 4. Então você vai achar que é -2. Se você pegar o 2, vai dar -1, resolvendo o logaritmo. Tem que resolver o logaritmo, tá? Aí depois do 1, vamos pensar assim, se eu pegar o meio, ele vai dar 1. Se eu pegar 1/4, fazendo já a conta, tá? Vai dar 2. Bem, e aqui eu paro. Esse logaritmo vai ser assim, ó. Lembrando que ele nunca encosta, tá? Ele chega próximo, parece que está encostado, mas ele não encosta. Esse ponto aqui sempre é quem, turma? É o número 1, tá? E aí você coloca os pontos aqui no gráfico e de novo vai dar conjunto, imagem vai ser o conjunto real. Pronto. Aí vocês completem certinho na apostila de vocês. Ok? E esse aqui, para finalizar, vamos pensar assim, ó. É uma inequação logarítmica, ok? Bem, eu espero que até essas alturas, até a altura desse campeonato, vocês já estejam, por exemplo, como craques em logaritmo, porque a gente teve a live de exponencial, teve a aula de logaritmo já que vocês devem ter assistido, e aí vamos lá. Aí você tem que estar craque em logaritmo. Primeira condição de existência, x tem que ser maior que 0. Ok? Aí depois, como ele colocou dessa forma, eu já tenho o conjunto de solução. Esse aqui ainda está fácil. X pertence aos reais. Tá ok. No caso aqui, vamos ter que imaginar esses logaritmos. Bem, o x seria, né? Nós temos que o x é menor ou igual a 3. Ok? Lembra por que apareceu aquele zero lá? Muito simples.
Ele é um logaritmo positivo, então provavelmente ele é desse jeito aqui, certo? Vide aqui, ó, o logaritmo de base, como ele é crescente. Quando ele colocou que x é menor do que 3, então, turma, o x pode estar aqui, ó. Só que aqui tem um zero. Lembra? O logaritmo não passa do zero. Certo? Então, ele não tem o zero na sua resposta. Por isso que ele vai colocar o seguinte. Zero é menor do que x, que é menor ou igual a 3. Ok? Este daqui. B de Bosque. Tem um 3 aí para lascar tudo. Em primeiro lugar, o x está ali no logaritmando, então tem que ser maior que zero. Ok? Bem, a nossa condição de existência foi respeitada. Aí eu tenho que colocar o seguinte. E esse 3, professor? Lembra de uma propriedade que eu falei de logaritmo? Que quando um número multiplica o logaritmo, ele era expoente. Então, beleza. Então, isso daí era log de x na base 2, que era maior do que log de 2 a terceira na base 2. Bem, a base é positiva, então você vai ter isso daqui, né? Aqui é 8, né? X maior que 8. Turma, olhando esse gráfico, se eu for fazer o esboço, 8 está para aqui, sempre é 1. 8 está para lá. Então aqui não tem necessidade de colocar o zero. Então eu posso colocar lá, x pertence aos reais, tal que x, né, é maior do que 8. E acabou. Esse último aqui, a base não é positiva, né? Ela está entre 0 e 1. Então é um logaritmo que vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai dar assim, bem próximo ali, se afastando. Lembrando que aqui é 1, então vamos lá. Turma, as bases são as mesmas e aqui é decrescente. Então, primeira coisa que eu faço, condição de existência. Se condição de existência. O meu logaritmando é x menos 1. Então eu tenho que falar que ele tem que ser o quê? Maior que 0. Então o meu x tem que ser maior do que 1. Então a condição de existência está aí. O x tem que ser maior que 1. Bem, no caso eu vou pegar o x menos 1, já que a base vai dar um logaritmo decrescente, e eu vou trocar esse valor aqui. Então eu vou falar que tem que ser menor do que 7. E aí olha a zica que está dando. O x tem que ser menor do que 6. Então ele tem que ser maior que 1 e menor do que 6. Então no caso aqui, né, do que 6 não, peraí. Do que 8. Ele vai somando. Do que 8. Então aqui você já tem basicamente a sua conta de existência e a sua resposta. X pertence aos reais, está ok. O x tem que estar no meio, turma. Então, ó, vamos colocar ele que é menor do que 8, só que x é maior que 1, ou 1 é menor do que x. E acabou. E dessa matéria aqui, turma, façam 2 exercícios daqui, só 2 exercícios. E o mesmo daqui, só 2. Ok? Qual, professor? Escolha 2, só isso. Tudo bem? Então, só quero 2 de cada uma dessas meninas aqui. Turminha, fiquem com Deus.